Então, às vezes, você passa um ano para o indivíduo sair de uma categoria para chegar a outra. Só que a coisa do imediatismo, né? Tem que ser agora. Não, eu posso correr, eu tenho condição de correr, e você vê problemas graves. É porque a gente não pode filmar. Mas se você for no hospital da maratona, o que você vê de patologia, que você vai dizer, como é que essa pessoa está passando por isso? Porque não foi preparado, não teve um acompanhamento médico, nutricionista, fisioterapeuta, para poder chegar até ali. Então, quando você tem uma equipe inter e multidisciplinar, onde você tem o médico ali gerenciando, junto com os outros profissionais da área da saúde, a coisa evolui muito rápido. É o que a gente faz nas modalidades esportivas dos clubes, seja de qualquer modalidade, futebol, vôlei, basquete, natação. Então, isso aí você tem uma evolução dentro da medicina. Entendi. Mas aí a gente está falando mais ou menos a realidade de um clube, com essa multidisciplinariedade, ou quando a gente fala em medicina do exercício do esporte, obrigatoriamente a gente está falando de multiprofissionais ali. Porque você está falando assim, a gente vai pegar e vai cuidar da saúde, não é da doença em si, né? Só. Isso. Então, somente. Ou seja, a gente está vendo uma coisa antes dela acontecer. Mas quando você fala assim, tem que tratar, tem que acompanhar, quando você fala em medicina do esporte, você tem toda uma equipe ou a gente está falando de alguns exames básicos. Estou dando um exemplo, por exemplo, quando a gente vai... É porque hoje em dia, quando a gente vai malhar e essas coisas, a gente já pensa logo em ir no... Acho que é endócrino, né, que o pessoal costuma ir atualmente. Vai lá, aí já faz um monte de... pensando nos hormônios. E aí acaba, tem uns remédios que passam e tudo. Mas não é essa, ou é esse o foco da... Não é o foco, não é esse. Não é esse, E né? o que acontece é o seguinte, a pessoa fala assim, vou começar a fazer atividade física. Aí ele quer emagrecer, quer ficar forte, mas isso ele quer fazer em 24 horas. Lógico, pô. Você chega nas academias, você vê toda academia que se preze tem espelho. Aí ele acaba de fazer atividade física, olha no espelho, tô forte. No dia seguinte ele volta, não está mais inchado daquele jeito, ele parou naquelas 24 horas. Aí ele já quer tomar um produto para poder ficar forte. Esse problema será que ele pode tomar esse produto? Que tipo de... Então ele tem que fazer um acompanhamento médico, e aí entra o médico do exercício do esporte, para atender ele, ver como é que está a saúde dele, ver como é que pode ser feito. O que acontece é que o ser humano não tem paciência. Ele quer melhorar rápido. Eu dou risada aqui, a gente brinca com isso, mas é verdade. É verdade. Hoje em dia, a ansiedade pelo resultado é absurda, né? A pessoa não quer curtir o caminho. Não quer. O teu grupo de ciclismo, o pessoal, você vai pedalar 50 quilômetros. O cara vai, não, eu não quero começar pedalando 5, não. Eu quero ir para os 50, porque o mineiro está fazendo os 50. Quanto você passou para chegar até ali? Será que você... fez toda a avaliação médica que deveria para chegar até ali? Não sei. Será que aquela pessoa que entra no grupo lá fez a avaliação médica para chegar ali? Não, mas ele é novo, ele é saudável. O que é novo e o que é saudável? Não, concordo, cara. Igual, por exemplo, eu admito, eu sou exatamente a pessoa que você está falando aí. Ansioso pelo resultado, mas não tanto. Acho que o ciclismo, ele é um esporte que ele te treina a não ser ansioso, porque... A gente faz o ciclismo, normalmente a galera que eu ando, a gente faz um ciclismo, mountain bike, pedala os dois, mas o mountain bike é o maratona, não é o XCO, ou seja, geralmente são longas distâncias. Então não tem jeito, cara, um pedal vai ter 4, vão ter 3 horas e meia, 4, 5 horas. E você não consegue acelerar o tempo, entendeu? Aquele tempo ele tá ali, ele vai ter que acontecer. Então você começa a aprender a curtir o caminho. Mas sim, sou um cara ansioso e sou um cara mau exemplo, como a grande parte... e bobear 100% de quem está assistindo a gente, entendeu? E confesso que eu não fiz os meus exames antes de eu começar a pedalar. Então. E, por exemplo, eu tive uma competição agora no Rio, Letap Rio, onde foi exigido um atestado médico para participar, e eu fui no cardiologista, e o cardiologista, óbvio, ele falou assim, até conhecido meu, falou, mineiro, vamos fazer um teste de esforço, eu não vou te dar o atestado sem fazer. Eu falei, cara, topo numa boa, porque eu nunca fiz, já deveria ter feito. Nunca fiz. Fui fazer o teste, quando voltou ele falou assim, cara, vamos ter que fazer um mapa aí que eu tô achando que você pode ter um problema de hipertensão. Algo que eu não sabia, não imaginava. Porque você acha que fazendo atividade física está resolvido o problema. E aí a gente tem, por exemplo, com certeza você está sabendo dessa notícia no futebol, de um atleta que faleceu, né? Faleceu. E foi do Uruguai? Tem um mês, do Uruguai. Do Uruguai. Tem um mês, né? E ali... né, você vê uma fatalidade, mas é um atleta profissional, é um atleta que com certeza tem um acompanhamento e teve aquele problema. Imagina a gente
que se mete a fazer umas loucuras e não... Sem ter o acompanhamento. É isso que eu te falo. Então, às vezes, a doença aparece pelo exercício físico. O exercício físico é bom, é maravilhoso. É a principal indicação para qualquer patologia fazer atividade física. Mas você pode ali abrir um quadro que você não conhecia. Então, você está, nunca fiz nada. Tem 50 anos de idade, vou começar a fazer. O que você já foi ao médico, pelo menos, para ele te avaliar? Igual você falou, o cardiologista que você foi. Eu não dou atestado para ninguém sem eu examinar. Eu tenho que examinar, se eu achar válido eu tenho que pedir. Mas é só um atestado. Não dou. Não adianta. Pode ser meu melhor amigo pedindo isso, vai virar meu inimigo. Não vou dar, porque ele vai fazer atividade. O mais importante é o que está acontecendo com ele para ele querer fazer aquela atividade, que tipo de condição ele tem para aquilo. Não tenho nada, então quer fazer um acompanhamento? Vamos preparar ele para chegar até ali. Então essa preparação... A gente faz lá no curso que eu coordeno de pós-graduação de medicina do esporte, é 1 ano de curso, a gente traz médicos do esporte do Brasil inteiro para falar, não sou só eu falando. Então, o que eu digo para eles é o seguinte, o importante não é o que está no livro só, o livro é importante, mas a experiência de cada um, o que cada um já atendeu de paciente, com cada tipo de patologia, que às vezes você nem imagina, e essa história, ele é um atleta, ele faz 50 quilômetros, mas já fez alguma avaliação antes? Nunca. Então, a criança é muito complicado. A criança... como é que você vai fazer um exame desse numa criança que tem 5, 6, 7 anos de idade? Lá no clube? Mas tem uma estrutura. Lá no clube ninguém entra sem a gente examinar e sem fazer alguma avaliação de exame complementar, caso necessário. Antigamente era à vontade. Porque eu sou amigo do fulano, eu vim fazer um treino aqui. Você botava os garotos para treinar. Eu posso te dizer que a gente já salvou vidas de crianças que iam ter problemas em breve, porque já nasceram com alterações no coração e ninguém nem sabia. Não só no coração, pode ser no pulmão, pode ser no fígado, pode ser no rim. E isso numa atividade poderia desencadear não só a descoberta do problema, mas um problema maior ainda, né? Pode ter o falecimento, pode chegar ao óbito. Chegar ao óbito, né? Pode chegar ao óbito. Então você tem que estar atento a isso. Eu tive alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente sempre está... A vida está dividida, né? Antes e depois da pandemia. Antes da pandemia chegou um menino lá de 12 anos de idade que morava em Magé. Aí botou para treinar, a gente examinou ele antes, eu falei assim, esse menino não pode treinar. Aí o pai, não, ele pode treinar sim, porque ele joga lá em Magé, meio-dia no sol, ele não tem problema contra o sol. Eu falei, senhor, por favor, a gente vai acabar de examinar ele. Acabamos de examinar, eu falei, olha só, eu preciso de um exame dele, a gente vai direcionar ele para fazer esse exame, que o seu filho está com uma alteração no coração. É impossível, o cara quase bateu em mim. E aí eu fui até ignorante, que eu cheguei a um ponto de falar para ele, olha só, vou dizer uma coisa para o senhor, daquele portão aqui para dentro, ele não vai treinar. Ele pode jogar lá em Magé. Estou dando Magé porque era de lá, podia ser em qualquer lugar. E aí o pai ficou com raiva, foi embora, uma semana depois ele voltou, não sei como, mas resolveu fazer o exame. Fez o exame, o menino tinha uma alteração no coração que é típica de uma morte súbita. O que é a morte súbita? Aquele indivíduo que está bem aqui e morreu. Qual foi a causa? Problema no coração. E aí depois o pai veio chorando, agradeceu a gente, que a gente salvou a vida do menino. O menino virou jogador, está jogando. Ou seja, com a medicina preventiva, posso falar preventiva? Pode. Com a medicina preventiva, prévia, sei lá, você identificou um problema, você tratou o problema e ele não perdeu a vida dele. Não perdeu. E pelo contrário, provavelmente a performance dele até melhorou.